Começar a falar do Vitória, que joga hoje pela Copa do Nordeste, fora de casa, pega o Sampaio Corrêa, não é isso? Você sabe de tudo. Agora eu vou dar uma informação adicional, que o Mancini continua mexendo na equipe, talvez não pelo mesmo motivo do final de semana. No final de semana ele quis dar um incremento, botar o melhor time possível. Agora quer poupar mesmo, Castelo? Quer poupar. Neilton e William Farias quase certos aí, fora do jogo de hoje. Informações do Vitória com Eduardo Oliveira. Torcedor que anda com vontade de ver o rubro-negro aqui no Barradão vai ter que trabalhar essa saudade um pouquinho mais. Depois de 2 jogos fora de casa, um terceiro também, contra o Sampaio Corrêa, lá em São Luís, pela Copa do Nordeste. Para o jogo de hoje, o time deve ter mudanças mais uma vez. Depois de trocar 6 atletas no jogo contra o Vasco, Mancini continua em busca do time ideal. Tá longe de se encontrar. Tá faltando um bocado de coisa ali, velho. A bronca da torcida é principalmente por causa do desempenho da defesa. No Campeonato Brasileiro foram 10 gols sofridos em 5 jogos. O Vitória precisa de contratação. Onde exatamente? Qual que você viu o maior problema? Defesa, goleiro. Para mim é o ponto crucial do Vitória. Sem nomes novos, Mancini confia em quem ele conhece muito bem. Como o Coringa Zé Wellison, seja como lateral ou volante, ele vai ser titular hoje. Eu sou esse Coringa, venho fazendo isso há bastante tempo, desde quando eu subi da divisão de base, então a gente sabe que é bom. Eu creio que para mim isso é bom, adquirir uma posição a mais na equipe. O jogo de hoje então vai servir de teste para alguns jogadores, que no domingo contra o Ceará podem pintar na equipe principal. O desempenho de cada um também, o esforço individual também, né, influencia muito. E aí, Gustavo Castellucci, Zé Wellison no time titular, gostou? Exatamente. Eu gosto muito do José Wellison, ele é bem esforçado, né? E tem esse propósito dele jogar em algumas posições, joga improvisado de lateral, joga de volante, que é a posição de origem dele, se precisar, sabe jogar, quebrar um galho em alguma outra posição. Botar é um jogador goleiro multifuncional. Bem capaz, viu? Não vai pegar umas bolas altas que nem o Kaique, mas é bem capaz. Olha só, o Vitória não divulgou relacionados. O Wagner Mancini está fazendo mistério. A gente vai aqui, no tato, tentar entender como ele deve montar esse time de hoje. As mudanças principais estão aqui no meio de campo, né, que é a entrada do José Wellison na vaga do William Farias. André Lima permanece como titular, mas o Denilson pode aparecer ocupando a vaga do Neilton. Então, Vitória pode ir de Kaique, Lucas e Jefferson nas laterais, Canu e o Alisson Maia na zaga. Zé Wellison e Felipe Souto os volantes, Iago e Rainer mais abertos, com Denilson de segundo atacante e André Lima de centroavante. Pode mudar também para aparecer o Guilherme no lugar do Rainer, ou quem sabe até no lugar do Iago. Pode ser que um desses 2 meias sejam poupados para esse jogo. Ainda falando do Vitória, mas voltando um pouco no tempo, seu Ricardo, onde a gente falava aqui, né? Não tem baiano na seleção, não tem nenhum jogador que passou por aqui. Erramos. Ah, é? Quase teve um baiano. O Ederson, goleiro reserva, goleiro do Manchester City. Ontem a gente passou a noite, a nossa produção apurando onde nasceu esse cara. Foram 1.200 e 314 mensagens entre a gente, apurando isso aí. O site da CBF diz que nasceu em Osasco, o site do City diz que nasceu em Osasco, mas havia a informação de que ele teria nascido em Centro-Sé, aqui na Bahia. Sido registrado em Osasco? Isso. Foram os pais dele que nasceram aqui, mas ele é paulista, né? Ele é de Osasco. Mas o Fagner, imagens dele com a camisa do Vitória, conseguimos pra você. Pois é, o lateral direito do Corinthians. Jogou em que ano aqui, Castelo? 2007, esse é o Fagner treinando aqui no Vitória, né? Queria agradecer ao esmero e ao trabalho de busca do Bruno Bastos, do nosso SEDOC, que achou essas imagens aí, que são relativamente raras. Horas trabalhando e procurando essas imagens aí. Fagner passando aí nos treinos. À época ele era reserva do Apodi e do Alex Santos, os 2 laterais, tinha 17 anos, foi vendido do Corinthians para o PSV da Holanda, mas a janela de transferência internacional estava fechada. Então o Corinthians, ele não estava num clima bom no Corinthians, o Corinthians emprestou ele para o Vitória para jogar até o fim do primeiro semestre. Ele chegou aqui dia 10 de março, mais ou menos, de 2007. Então Wagner passou aí pouco mais de 3 meses no Vitória, jogou 3 partidas, não tinha como ter uma sequência, né? Pouco tempo e pouca idade, mas está aí o registro, jogador da nossa seleção, ex-jogador do